Dios, continúese gozando. Pastor, tenga la amabilidad. Gloria a Dios de estar con nosotros acá. ¿Usted quiere pregar aquí en portugués o en español? Portugués. Já. Glória a Deus. Meus irmãos, eu vou só deixar a interrogação aqui, que o tempo está esgotado, não é? Para começar, eu fui no Oriente Médio para descobrir alguns segredos. Por exemplo, Jardim do Éden, na confluência dos rios Tigre e Eufrates. O Jardim Suspenso da Babilônia, lá no Iraque. O Estado Islâmico, por que eles atacaram Nínive? Qual foi o objetivo? Qual foi o objetivo da divisão do Iraque? E eu fui em Ur dos Caldeus e fui também em Padã Arã, para descobrir algumas coisas que a Bíblia mostra. Por quê? Porque nós pregamos, muitas vezes, e não sabemos como que é a realidade. Então, eu fui pesquisar. Passei pelo Porto de Tiro, Porto de Sidão, nas igrejas, as 7 igrejas da Ásia Menor, na Turquia, Jerusalém, o Templo de Jerusalém, o Muro das Lamentações, o Santo Sepulcro, que é uma mentira tremenda. Mentira, eu senti, eu vi, eu estava lá. Entrevistei pessoas. Mas o tempo não dá para falar nada. Eu só vou deixar a interrogação. A Bíblia, ela mostra a história desde o início até o final. Mostra tudo. E hoje nós vivemos a dispensação da graça, não é? O que é a dispensação da graça? A dispensação de Jesus Cristo. É a última dispensação nossa. E o que nós estamos aguardando é a volta de Jesus, não é? Vai lá, tudo bem? 1000 anos antes de Cristo. Vocês sabem que houve a diáspora, não sabe? Todo mundo sabe? Sobre a diáspora, a divisão do Reino Unido de Israel. O ano 722, vocês sabem da destruição de Israel pela Assíria, não sabem? A Bíblia mostra, a Bíblia fala. No ano 609 a.C., o fim do Império de Judá. Israel caiu. 722 a.C., Judá caiu. 609 a.C., os cativos de Israel, de Jerusalém, foram para a Babilônia. Não foram? Foram. E aí eu vou contar uma história agora. Lá estava Daniel. E no capítulo 2 de Daniel estava tranquilo na casa dele, Nabucodonosor tranquilo na casa dele, e de repente Nabucodonosor teve um sonho. Aí ele dormiu. Que é isso? Um sonho. Aí ele chamou os magos vieram, ele sabia o que ele sonhou. Ele sabia. Mas ele falou, vou testar. Quero ver se esses magos me interpretem o sonho e me digam o sonho. E depois me interpretem. Chamou todos os magos da Babilônia. Os magos foram lá e falaram para o rei Nabucodonosor, rei, fale para nós qual foi o sonho e nós vamos dar a interpretação. Aí ele falou, mas eu quero que vocês me digam o que é que eu sonhei. Porque se eu falar o que eu sonhei, vocês vão inventar alguma coisa aí e vão me enganar. Então eu quero saber o que eu sonhei. Aí os magos falaram, mas rei, não existe ninguém na terra que consiga fazer e falar o que você sonhou. É muito difícil uma coisa dessa. E ele ficou irado e mandou matar todos os sábios da Babilônia. Inclusive Daniel. Aí Daniel foi muito esperto, né? Que ele era de família real. Que é uma história fabulosa, o Daniel em Jerusalém. E aí o Daniel falou, o que aconteceu, Arioque?
O rei mandou matar todos os sábios da Babilônia. Por quê? Por isso, por isso, por isso. Olha, o negócio é o seguinte, fala para o rei me dar um tempinho, que eu vou fazer alguma coisa. Aí o rei permitiu, né? E aí o que aconteceu com Daniel? Ele foi orar. Vigília. Ele, Sadraque, Mesaque, Abednego, oraram e Deus deu a interpretação. E ele foi até a presença de Nabucodonosor. Aí que é a história agora. O que o rei Nabucodonosor viu e o que representa para nós hoje e para o final dos tempos. Daniel falou, você estava olhando e viu uma grande estátua. A cabeça da estátua era de, quem lembra? Ouro. O peito da estátua e os braços eram de prata. O ventre era de cobre, bronze. As pernas eram de ferro. Os pés, ferro misturado com barro. Aí o Nabucodonosor, e daí? Você estava ainda, rei, olhando para aquela estátua, e de repente uma pedra foi lançada sem auxílio de mãos. Tchum! Plá! Bateu na estátua e esmiuçou a estátua. A estátua se desfez todinha. E de repente ela começa a se avolumar. Se avolumar. Se avolumar. A Bíblia fala, e encheu toda a terra. Agora que eu vou deixar a interrogação. Porque o tempo não dá, que só tem 15 minutos. Ó rei, você é o primeiro reino mundial. Deus deu de tudo para você. Você vai reinar sobre toda a terra. Depois de você aparecerá um outro reino menor que o seu. Depois aparecerá um terceiro reino menor que o segundo. E depois aparecerá um quarto reino como que de ferro. E depois vai aparecer, que é agora, o ferro misturado com o barro. E não aconteceu isso? Quem estudou a história sabe que exatamente aconteceu igualzinho que está na Bíblia. O reino da Babilônia foi o primeiro reino mundial. A Medo-Pérsia foi o segundo reino mundial. A Grécia foi o terceiro reino mundial. Roma foi o quarto reino mundial. E o quinto reino mundial é nosso, o reino de Cristo. Agora, vocês vão analisar uma coisa. Por que ouro, prata, bronze e ferro? No final do livro de Daniel, ele fala assim, Senhor, quando é que vai acontecer essas coisas? Aí vem a resposta, guarde, sele o livro, porque isso é para o tempo determinado, é para hoje. Para nós aqui, ó, o tempo é para hoje. Para hoje. Agora, por que um reino ficou maior que o outro? Por que o ouro e a prata? Por que o reino da Babilônia não foi a prata e o da Medo-Pérsia foi o ouro? E qual é a resposta para isso? Vocês sabem? Já estudaram? Quem já viu falar da tabela periódica? Ninguém? Quando nós temos os pesos específicos e as densidades dos materiais que Deus fez com que nós tirássemos da terra. O alumínio, por exemplo, é tirado da bauxita. Através de uma terra, eu sei porque eu sou engenheiro e trabalhei em uma firma só de alumínio. E estudei isso aí na USP, Faculdade do Estado de São Paulo. Como é que a gente extrai o alumínio e ele se transforma em uma panela, Oxe.
Por que que de uma terra escura fica tudo branquinho? Por um sistema eletrolítico. Não sei se você entende o que é o sistema eletrolítico. Então, a tabela periódica, ela me dá as densidades e o peso específico de cada material. Por exemplo, o ouro. Qual é a densidade do ouro e o peso específico? 22 quilos por decímetro cúbico. E a prata? 19 quilos por decímetro cúbico. E o bronze? 16 quilos por decímetro cúbico. E o ferro? 9,8 quilos por decímetro cúbico. O que quer dizer isso aí? Se eu tenho esse móvel de ferro, eu calculo o volume de tudo isso aqui. Tem o volume daqui, o volume daqui, o volume daqui. Aí eu multiplico pelo peso específico, eu vou adquirir o quê? O peso dessa mesa, sem pesar. A cadeira é a mesma coisa, eu calculo o volume da cadeira e multiplico pelo peso específico do material da tabela periódica. Calculando, eu vou ter o peso da cadeira sem pesar a cadeira na balança. Porque a balança foi feita em função do volume das coisas que nós temos. Vocês entenderam uma coisa? O que é maior, 19 ou 22? Babilônia. E depois, 19 ou 16? Medo-Pérsia e Grécia. E depois o 9. E o ferro? Você não consegue pegar o ferro e fazer uma serra e serrar outro ferro? Consegue ou não consegue? Consegue. Você consegue fazer um punção, temperar ele e furar outro pedaço de ferro? Consegue. Ele é forte. E quem é forte aí? O reino de Roma. Em Daniel capítulo 9, verso 24, 25, 26, 27, fala assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Veja e entenda. 7 semanas, 62 semanas e mais uma semana. 7 semanas, 49 anos. O que aconteceu? Daniel explica, ele fala: reconstrução dos muros de Jerusalém. Quem? Esdras e Neemias reconstruíram os muros de Jerusalém, fizeram a reconstrução do templo de Salomão, que foi incendiado no ano 586 a.C. 7 semanas, 49 anos. Eles voltaram. Aí fala assim: e depois das 62 semanas, o Messias será tirado. É o que nós pregamos. Dia 10 de Nisan, no calendário hebraico. 10 de Nisan. E não será mais. E o povo se dispersará. Anos 70 da nossa era. General Tito invadiu Jerusalém, fez uma barricada, rodeou tudo, e alguém se lembrou. Lembra que Jesus falou: quando, pois, vir de Jerusalém sitiada, sabeis que está próximo o verão, fujam para os montes. Quem lembrou, fugiu. Quem não lembrou, ficou. Jerusalém foi destruída. 2000 anos se passaram sem Jerusalém, sem Israel pertencer ao mapa mundi. 1948. Oswaldo Aranha. Quem trabalhou? Golda Meir, de Israel. E tantos outros. Aqui nos Estados Unidos.
foi decretado novamente o Estado de Israel. A figueira começou a brotar. E a ciência se multiplicará. 1948, quando eu estava na faculdade, na época da ditadura militar, não existia calculadora científica. Eu fazia a conta numa régua de cálculo. Hoje temos tudo. Foi publicado por um irmão americano, Lawrence Olson, missionário americano aqui dos Estados Unidos, em 1959, 1958, que uma máquina estava sendo feita, que essa máquina até falaria. Estavam começando a inventar o computador. E hoje? A gente não consegue acompanhar mais. Não consegue. Foi por isso que eu falo assim, eu quero ir por Oriente Médio. Por que Estado Islâmico? Por que Kurdistão? Eu estava lá no rio Tigre-Eufrates, lá no Iraque. Na confluência dos dois rios, a Bíblia fala que é a entrada do Jardim do Éden. E lá tem uma placa hoje. Tem uma árvore. Está lá bem na margem do rio. E tem uma placa escrito assim: presume-se que neste local seja a entrada do Jardim do Éden. Aí um pastor de Bagdá, ele olhou para mim e falou assim: pastor, o que você está pisando aí? Eu falei: mato e espinhos. Ele falou: espinhos e cardos. Aí você vê em Gênesis que Deus falou assim: você vai sair daqui agora e você vai pisar espinhos e cardos. É hoje lá. Aí eu quis saber o porquê do dilúvio. Alguém me falou assim: pega um pouco dessa areia aqui, ó, põe na sua boca. É salgada. Lá no Iraque. Por que essa areia é salgada? Por causa do dilúvio. Mas espera aí, o dilúvio... Por que areia salgada, o dilúvio foi aqui? Foi. Aí eu conversei com um árabe. E eu falei: me explica um pouco melhor esse negócio da terra, da areia salgada aqui. Ele falou assim: segundo a nossa tradição, aqui da nossa região, que a gente conhece a história, inclusive os curdos, eles se vestem hoje da mesma maneira que se vestiam naquela época. Eu fui num restaurante lá em Nínive, e lá tinha uma grande imagem, escrito assim: Ciro, o nosso grande rei, curdo. Até hoje, está lá. Então, o que me explicaram? Deus falou que iria destruir o mundo com as águas do dilúvio. Começou a chover. As fontes começaram a jorrar água. E, de repente, houve um terremoto no Mediterrâneo. Houve um tsunami. Um grande terremoto no Mediterrâneo, e as águas se elevaram e invadiu tudo. As águas do Mediterrâneo. Aí é a prova porque tudo é salgado lá. Porque depois que terminou o dilúvio, as águas baixaram. E para vocês verem que é verdade, aonde é que foi encontrado a Arca de Noé? Na Turquia. Eu conheço a Turquia. A capital antiga é Constantinopla, que foi a segunda capital do Império Romano no Ocidente. No Oriente foi Jerusalém, no Ocidente foi Constantinopla, hoje é Istambul. A arca foi pousada lá. Como é que a arca sairia aqui do Iraque e iria até a Turquia, se não fosse navegando? É uma realidade. Não tem como discutir com os árabes. Foi o que aconteceu. Porque a arca foi colocada ali na Mesopotâmia.
onde estava Noé. E ela, quando terminou o dilúvio, ela estava na Turquia. Então dá para entender que o Mediterrâneo levantou. E ali de Nínive, daquela região de Nínive, antes de chegar lá em Padã Aram, até chegar na Turquia, eu gastei 2 horas de avião. 2 horas. Eu desci em Erbil, no Iraque, que era Ur dos Caldeus, de onde Abraão saiu e desceu lá para Canaã. Então, irmãos, aí eu comecei a descobrir a realidade das coisas que a Bíblia ensina. E a Bíblia, quando falou que a pedra foi lançada sem auxílio de mãos e encheu toda a terra, alguns estudiosos falam assim, sabe o que é isso? O que está escrito em Joel, eis que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. É hoje, meus irmãos. Estamos nos últimos minutos da igreja aqui na terra. Último minuto. Temos que sair correndo para evangelizar quem ainda não é evangelizado. Mas só que as igrejas, infelizmente, no Brasil, não estão nem aí mais com a área missionária. O Islã tem crescido tremendamente. Tremendamente. E os países comunistas, o budismo, o animismo, o mundo está num caos. Está num caos. E o interessante é que os judeus aguardam o Messias. Eu tenho um amigo judeu, e um dia eu estava lá no CREA de São Paulo, que é a nossa negócio dos engenheiros, e aí eu perguntei para ele, o que você crê por Messias? Aí ele me respondeu o seguinte, nós judeus, nós cremos no seguinte, esse tal de Jesus Cristo que veio aí, os judeus não aceitam ele como Messias, porque ele morreu. Acabaram com ele. Messias significa paz. Não é um homem. Significa paz. Em Jerusalém não houve paz. Quando Jesus desceu lá ao Monte das Oliveiras, todo mundo clamou. Bendito o Rei que vem em nome do Senhor. E eles pensavam que Jesus ia ser um rei como Davi. Tomar o reino com a espada. Jesus chorou. Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te ajuntar. Aí ele morreu. É paz? Não. E o que nós sabemos na escatologia pela Bíblia? O mundo está em convulsão. Todos os países praticamente estão se quebrando. Hoje. Todos, inclusive aqui na América, estão quebrando. E a Bíblia fala que vai aparecer uma pessoa que vai tentar resolver esses problemas. Ele vai tentar resolver. Uma pessoa muito inteligente que vai aparecer, que vai ganhar tanto judeus, como gentios, como árabes, e o mundo todo com a sua inteligência. Aí ele vai falar, eu vou estabelecer uma paz sobre a terra. Daniel capítulo 9, verso 24, fala assim, e na última semana, no meio da semana, haverá uma paz de 3 anos e meio, e depois de 3 anos e meio, a aliança será quebrada. E virá o assolador, e assolará toda a face da terra. 3 anos e meio de paz, o anticristo, que já está. A gente vê no Brasil as igrejas, muitos serão chamados e poucos escolhidos. Porventura o Filho do Homem achará fé na terra na sua volta? Acabou a fé.
Teve a pandemia, a maioria fugiu das igrejas. Era proibido ir na igreja. Fugiram da igreja e muitos não voltaram. A fé foi abalada. Terminou a pandemia, eu já estou por dentro de algumas notícias que pela China haverá uma nova pandemia no mundo dentro desses próximos meses agora. Tudo isso daí é para cumprir o que a palavra de Deus falou. Tudo é realidade. A dispensação da graça termina agora. E depois vem o 5º reino mundial. Já passei da hora, né? Então vou parar, senão vão me puxar o palito aqui. Me deram 15 minutos. Que Deus abençoe. Numa próxima oportunidade, a gente vai contar o porquê do Estado Islâmico. Por que eu fui lá? Por que eu entrevistei? Eu entrevistei milhares de pessoas sobre a guerra. Eu vi prédios destruídos, mísseis por tudo quanto é lado, lá no sul do Líbano. Pessoas desesperadas, com prédio, bomba para todos os lados. Fiquei preso no Hezbollah. Me prenderam no quartel do Hezbollah. Acharam que a gente estava inspecionando coisas que não deveria. Mas Deus nos livrou. Um dia eu vou contar para vocês o que é o Hezbollah. O Hezbollah são aqueles homens bombas que são preparados no Líbano para se explodir no meio de pessoas, principalmente dos judeus, né? Claro que são o inimigo número 1 deles. Então, um dia eu vou explicar para vocês o porquê disso daí e o que eles estão pensando em fazer com o mundo. O negócio não está fácil, não. Virá coisas piores nesses próximos dias para o mundo todo. Então, a igreja, ela tem que se unir para evangelizar o mais rápido possível, enquanto há tempo. Enquanto nós temos um pouquinho de tempo. Não adianta nós ficar só louvando e o mundo morrendo. A gente tem que se unir e falar, vou preparar um casal de missionários e vou mandar para onde? Onde não existe igreja evangélica. Onde Cristo não for anunciado, como diz Paulo. Temos que mandar um casal para evangelizar e ganhar almas. Temos que pegar outro casal e enviar para um outro local. De cá, de lá, tal, e nós temos a visão mundial. Porque o evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Então a nossa geração, somente pode alcançar a nossa geração, porque nós estamos aqui vivos. Estamos vendo a situação do mundo. Então, irmão, chegou a hora de, através do Oreste aqui, a gente se unir. E está unindo e enviando missionários para o mundo para ganhar os últimos que deverão ser salvos ainda, porque Jesus virá breve e vai levar a igreja embora. Amém? Que Deus abençoe.